os estudos de sprays nasais que esses caras estão fazendo é o estudo baseado em você impedir a infecção pelo SARS-CoV-2, criando uma barreira bioquímica para impedir que esse vírus entre nas células. Quando a gente estudou Covid, quando a gente começou a entender Covid, o que os pesquisadores perceberam da parte bioquímica da interação? Perceberam que o vírus da Covid, que tem aquele formato específico que está na thumb hoje, tem umas proteínas chamadas de proteína spike. E uma das funções dessa proteína spike é se ligar em receptores muito específicos da membrana plasmática das células do nariz e da garganta, por isso que a contaminação acontece no nariz e da garganta. E ao se ligar nessas proteínas, eles são meio que sugados para dentro da célula. Então, o vírus ele usa a proteína spike como uma proteína de ancoragem na célula. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. É que ele tem essas proteíninhas aqui perto da membrana, quer dizer, em volta dele, que estão aqui, ó. E essas proteínas se ligam a proteínas específicas da nossa membrana plasmática, que são os receptores, e esses receptores ajudam o vírus a se fundir à membrana plasmática, certo? A conexão do vírus ela não é mecânica, o problema é definir mecânica, essa é a questão, ela é uma questão meio químico e meio mecânico, é uma ligação química, na verdade, que vai acontecer. Então, se você olhar aqui, ó, você vai ter as proteínas do vírus e você tem essas proteínas de membrana aqui, que num esquema de chave e fechadura se ligam e ajudam esse vírus a entrar na célula. Então, olha só que ideia legal dos pesquisadores. Ela é mais um esquema de chave e fechadura, Marcelão. É um esquema de encaixe, uma peça de Lego, é uma definição melhor. Então é como se você estivesse pegando pecinhas de Lego e ligando uma a outra. Só que essas pecinhas de Lego são extremamente específicas. Elas só se ligam em proteínas extremamente específicas da membrana, beleza? E aí a hora que isso acontece, a própria membrana ajuda o vírus a se fundir à célula. Então qual que é a ideia dos pesquisadores que estão trabalhando nesse tal desse spray nasal? A ideia desses caras e se eu colocasse um tampão antes? Então, se o esquema é um esquema de chave e fechadura, e se eu ocupasse a fechadura antes? Se eu usasse uma proteína, e essa proteína fosse equivalente à proteína que se liga à membrana plasmática, e eu pegasse e tapasse essa ligação, impedisse a ligação de acontecer, certo? Então, essa ideia é muito legal. Por quê? Porque se eu conseguir fazer isso, o vírus vai passar reto, ele não vai conseguir entrar na minha célula e ele não vai contaminar o meu organismo. É como se fosse uma camisinha bioquímica. E do mesmo jeito que a camisinha eu só uso na hora que eu vou fazer sexo, esse spray eu só usaria na hora que eu vou para o hospital. Esse spray eu só usaria na hora que eu vou a um restaurante. Esse spray eu usaria na hora que eu vou interagir com pessoas. Por quê? Porque depois de um tempo essa substância é limpa do organismo. A ideia do spray que esses caras estão usando é mais ou menos como se fosse uma máscara bioquímica. O que eu estou fazendo é criando uma barreira de proteção que impede a contaminação. Certo? E isso é muito interessante, isso é muito legal. Por quê? Porque daí eu não vou fazer o que a vacina faz. O que a vacina faz é treinar o meu sistema imunológico, ou seja, eu sou contaminado e o meu sistema imunológico rapidamente destrói essa contaminação. O que isso vai fazer, o que esse spray vai fazer, é que ele vai impedir a contaminação. O Paul colocou um ponto importante. O problema de fazer isso é que você pode inutilizar a fechadura para outras funções. Então você tem que inutilizar essa fechadura por um tempo e depois isso tem que sair do organismo. Se você conseguir fazer isso, é o mundo ideal. Porque daí você coloca a máscara, vai lá, faz o que você tem que fazer, vai no seu restaurante, impede a contaminação e depois o seu organismo automaticamente limpa essas proteínas que estão sendo colocadas. Beleza? Certo?
A Carmen colocou um ponto, e aí aqui é uma discussão muito importante que a gente está tendo. Ó, espera aí. Então a vacina vai ensinar a pessoa a proteger a casa dos invasores e o spray vai fechar as portas. É exatamente isso, Sconon. É exatamente isso. A vacina te ensina o seu organismo a dar porrada nos invasores e o spray fecha as portas. Certo? Então, Paul, pelo que eles estão vendo, e aí eu já vou explicar como isso foi feito, então vários laboratórios estão fazendo isso, eles já fizeram testes em animais, é que uma borrifada já é suficiente para você proteger o seu sistema respiratório. Certo? Por quê? Porque as principais áreas de contaminação para a Covid especificamente seria a cavidade do nariz e a garganta, que é onde a maior parte da contaminação acontece. O Marcelo fez uma pergunta importante, mas ele impede a contaminação, mas não que o indivíduo contaminado espalhe o vírus. Isso. Por isso que a gente está falando que é para impedir a contaminação, não para passar o vírus para frente. Por quê? Se você já estiver contaminado, o seu organismo vai produzir muitos vírus e aí você vai passar isso para frente. Pessoas contaminadas não deveriam sair de casa.